Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz nesse dia. Hoje nossa temática é: o que é o comunismo? Conceito de comunismo que tem implicado, que tem questionado, que tem sido tema de debates e de conflitos entre direita e esquerda, ultradireita, ultraesquerda e assim por diante. Antes de começar a definição do tema, queria ler uma passagem de Marx que diz assim: não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, seu ser social que determina sua consciência. Comunismo é uma ideia que se incorporou ao imaginário do Ocidente cristão, principalmente a partir do mundo contemporâneo, sempre colocada em oposição ao modo de produção capitalista. Tal conceito ainda se faz importante mesmo diante da queda do bloco dos países socialistas, ou seja, da antiga União Soviética, da ascensão da pós-modernidade que trouxe o mundo líquido e da era da globalização promovida pelo avanço do capitalismo. O comunismo, enquanto projeto político, tem muita importância para a história do mundo atual, sendo o conceito definido em várias formas. Conforme Arnaldo Spidel, em seu livro O que é Comunismo, ele vai dizer que o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Embora a ideia de igualdade baseada no fim das classes sociais tenham sido defendida por filósofos desde a antiguidade, o comunismo está associado sobretudo aos pensadores Friedrich Hegel e Karl Marx. O dicionário do pensamento marxista oferece duas definições para o comunismo. Primeiro, comunismo seria um movimento político da classe operária dentro da sociedade capitalista, iniciado com a Revolução Industrial. Esse sentido do termo surgiu em 1830, com o crescimento da classe operária na Europa Ocidental. O segundo conceito seria uma sociedade criada pela classe trabalhadora em luta com as classes dominantes dentro da sociedade capitalista. Esses dois sentidos foram colocados por Karl Marx e estão intimamente relacionados. O comunismo é, ao mesmo tempo, assim, um movimento político e uma sociedade que dele emerge. No marxismo, o comunismo pode ser entendido ainda como uma ideologia, um conjunto articulado de princípios teóricos e metodológicos que fundamentam um tipo de sociedade e uma ação política. Para Spindel, é bom lembrar que o comunismo, como ideal de sociedade, possui alguns princípios que já são encontrados desde a antiguidade no pensar filosófico, tanto dentro da antiguidade como do cristianismo primitivo, do cristianismo medieval e do chamado socialismo utópico que se deu no século XIX. Porém, o comunismo, como entendemos atualmente, se situa dentro do socialismo científico, ou seja, dos escritos do Marx, que é conhecido como marxismo, que é uma corrente de pensamento. Para eles, em todas as épocas da história, a sociedade foi marcada por uma luta de classes, sendo que essa relação caracteriza pelo antagonismo entre as duas classes, ou seja, a classe oprimida e a classe opressora. Segundo Isabel Souza, socialismo e comunismo se diferem. Para ela, no sistema socialista, o Estado e o governo se mantêm no controle da vida social. Contudo, difere do modo de produção capitalista. O Estado seria conduzido pelos trabalhadores e a produção e distribuição de bens controlado pelo próprio governo.
que organizaria um sistema de igualdade e cooperação, enquanto no comunismo, por sua vez, se trata de um estágio posterior ao socialismo, quando já havendo igualdade absoluta entre os cidadãos, o Estado seria abolido, eliminando as formas de opressão social, e a sociedade encontraria formas de se autorregular. Assim, os trabalhadores se tornariam proprietários de seu trabalho e de seus bens. Então é bom frisar que socialismo é uma coisa, o Estado se mantém, a sociedade, o governo, enquanto que no comunismo o Estado deixa de existir, a propriedade privada deixa de existir, a propriedade estatal deixa de existir. Nesse contexto, Lenin também vai afirmar que o socialismo seria a primeira fase do processo, onde as classes trabalhadoras, a partir da ditadura do proletariado, formariam um Estado forte e centralizador que seria definido como o socialismo, enquanto que o comunismo, por sua vez, seria a fase posterior, aperfeiçoada, onde as classes sociais deixariam de existir e com elas a dominação do homem sobre o homem. Enquanto historiador, precisamos perceber que o comunismo, o socialismo, o capitalismo e outros sistemas, como o anarquismo, o liberalismo, são formas de vivência estatais ou societais e, por isso, precisamos buscar formular melhor essas propostas conceituais para encarar o dia a dia na sala de aula. Para o professor de História, que acredita que o trabalho na sala de aula deve estar a serviço da mudança, da transformação, da ética, da postura de igualdade e solidariedade, ele deve buscar o melhor conceito possível, tanto no sentido teórico como no sentido prático. É possível trabalhar o comunismo tanto em sua vertente histórica, real, como projeto político de crítica tanto ao socialismo quanto ao capitalismo, quanto em seu sentido mais filosófico, teórico e metodológico, como uma proposta que busca pela igualdade na humanidade. É isso aí e até a próxima. Dê um joinha e ficamos por aqui.